Graça e paz, queridos. Esse negócio está meio zoadento. O que será? Vamos ver. Vamos ver se melhora. A palavra revelar é mostrar aquilo que não está visível. O que é que eu tenho aqui no bolso? O que é que eu tenho aqui no bolso? Chave? Dinheiro? Carteira? Tudo é suposição. Agora está revelado. É a chave do hotel. Enquanto não for mostrado, nós ficamos nas especulações. Vocês sabem que os discípulos de Jesus só creram nele depois da ressurreição? Eles viveram com Jesus 3 anos e meio, conheciam Jesus, viram os milagres de Jesus, mas só quando o Senhor abriu o entendimento deles para eles compreenderem as Escrituras foi que eles tiveram a revelação. Lá no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 45, existe esta possibilidade de entendimento. Evangelho de Lucas 24, 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Só depois da ressurreição. Então, essa é uma oração que nós devemos fazer. Vem revelar Cristo em mim. Eu não quero ter conhecimento sobre Cristo. Eu quero conhecê-lo na minha intimidade. E nós temos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo ele faz uma abordagem bem interessante sobre a ressurreição. E logo no início ele diz assim, 15:1. Nós vamos caminhar nesse capítulo algumas coisas. Irmãos, eu venho lembrar-vos o Evangelho. O que é Evangelho? Uma boa nova, uma boa notícia. Uma notícia alvissareira. Ô Luzi, você lembra naquele tempo que a gente dizia, minhas alvíceras, lembra? Uma coisa boa que a gente tinha que dizer para as outras pessoas. Pois é, o Evangelho é uma alvícera, é uma coisa boa. Agora, o que é o Evangelho? Você sabe que essa palavra não está no Velho Testamento. Ela é uma palavra do Novo Testamento.
Porque o Evangelho é a boa notícia de Jesus. E o que Jesus veio fazer aqui. Então ele está dizendo para os irmãos de Corinto, que era uma igreja bem complicada, porque onde tem gente tem complicação. E ele disse: eu quero lembrar a vocês o Evangelho que eu anunciei para vocês. E vocês receberam esse Evangelho. E vocês ainda perseveram. Por ele vocês são salvos. Aí ele usa aqui uma condicional, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei. Eu não sei o que é isso, a menos que tenha escrito em vão. Eu não sei como é que se crê em vão. Eu já pedi o Espírito Santo para me dizer o que é isso, até hoje ele não me disse. Eu não sei como é crer em vão. Mas deve ter alguma coisa, um dia ele vai me explicar. Quando ele me explicar aqui, eu vou saber lá. Mas eu creio que está certo. A menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O que foi que você recebeu, que você entregou, Paulo? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho se resume nisto aqui: morte, sepultamento e ressurreição. Qual é a boa notícia que está aqui? Que notícia boa é essa? Qual é essa boa notícia para Glênio, que nasceu no século XX? O que tem de bom aí nesse negócio desse Evangelho? É que eu nasci errado. Eu nasci governado por um umbigo. O centro sou eu. Eu nunca fico feliz se as coisas não estiverem do meu jeito. E aí eu tenho guerra com os outros. Eu me debato com os outros. Não consigo conviver. Esse ano eu faço 50 anos de casado com a mesma mulher. Mais 6 anos de namoro e noivado, 56. Mas nós tivemos pedaços difíceis. Os 5 primeiros anos de casamento eu dei vontade de separar dela. Porque eu achava que o problema do meu casamento era ela. Eu disse: eu casei com a mulher errada. Mas quando Deus me regenerou, eu vi que não era ela que era errada. Quem era errada era eu. Ela também tinha o erro, mas eu nasci às avessas. Eu até achei interessante, outro dia eu vi alguns anos atrás, eu vi um testemunho de um pastor que estava fazendo 60 anos de casado, e a repórter perguntou para ele assim: o senhor nunca teve vontade de se divorciar da sua mulher? Ele disse: divorciar não, mas matar eu tive vontade algumas vezes. Porque nós nascemos errados, nós nascemos equivocados, nós somos um ser ególatra, egoísta. Porque nós descendemos de uma raiz, de uma fonte que não é a mais adequada.
E Deus só trata com dois homens. Deus não trata comigo individualmente. Ele tratou com dois homens. E nós vamos dar uma olhada agora neste capítulo, nos versículos 45 a 49. Ele está explicando aqui que, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aqui nós temos um problema de primeiro e último. Ele fala em primeiro Adão e último Adão. Ele chama que o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Aperta o dedinho aqui no alma. Essa palavra aqui é psique, alma, é o ser natural, é a alma, o sentimento, a emoção, que governa. Nós somos governados pela alma. E esta alma nos domina. E ele diz, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, último. Quem é o último Adão? Quer dizer que a raça de Adão acabou? Sim e não. Tem duas coisas aqui para a gente ver. Se a Bíblia está dizendo que há um último Adão, quem é esse último Adão? Cristo Jesus. Guarde bem, ouça bem o nome dele, Cristo Jesus. Cristo é a natureza divina, encarnada na natureza humana, Jesus. Cristo é Deus, Jesus é homem. Cristo Jesus, ele vai até a cruz. Lá na cruz ele é crucificado. E quando ele ressuscita, ele não é mais Cristo Jesus. Ele é Jesus Cristo. Mudou o nome. Não. É que Deus encarnado realizou uma obra. Ele se tornou o último Adão. E como vai dizer o texto, o primeiro homem é formado da terra, é terreno, o segundo homem, o último Adão se torna segundo homem. Primeiro homem, formado da terra, segundo homem é do céu. Cristo, Jesus, lá na cruz, carregou sobre si os filhos de Adão para fazê-los morrer com ele. E quando ele ressuscitou, ele agora passou a ser o segundo homem, Jesus Cristo. É assustador. Cristo, ele antes da encarnação, ele era espírito, totalmente espírito. Quando o esperma divino fecundou o óvulo da mulher, da Maria, Deus entrou na raça humana
e não saiu mais. Nós temos na Trindade o Pai, Espírito, nós temos na Trindade o Espírito, Espírito, mas o Filho é um homem para sempre. Jesus Cristo está na Trindade como homem, trazendo no seu corpo as marcas da cruz. Ele carregou sobre si a nossa identidade. Lá no livro de Isaías, no capítulo 53, vamos dar uma olhadinha em Isaías 53, vamos dar uma olhadinha ali nos primeiros versículos, dos 5. Aquele capítulo é o capítulo da redenção, é o Evangelho sem nome no Velho Testamento. Ali mostra como é que Deus fez esta obra. Ele começa dizendo, quem creu? Ele faz uma pergunta, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado a força, o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vocês conhecem raiz de terra seca? Alguém aqui é agricultor? Ali tem um. Raiz de terra seca. Eu sou de terra seca, que eu sou lá do sul do Piauí. Aqui em Teresina deve chover muito. E o pessoal não sabe o que é terra seca. É uma raiz toda torta, porque ela sai procurando água. E ele está falando aqui da hora que Jesus estava na cruz. Ele passou uma dor terrível. É pior do que dor de tétano. Ele ficou todo contorcido. Ele está dizendo que ele era, não havia beleza que nos agradasse. Você já pensou que Jesus esteve na cruz por 6 horas? Cristo Jesus esteve na cruz por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Das 9 da manhã até o meio-dia, ele estava morrendo em nosso benefício, morrendo por nós, sendo o vicari filii Dei, o nosso substituto, morrendo em nosso favor. Do meio-dia para frente, ele morria conosco. Nós vamos olhar ali. Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele estava morrendo conosco. E ele se tornou a pessoa mais feia do mundo. Ele disse que ele não tinha nem... Olhámo-lo... Volta um pouquinho só aqui. Como raiz de uma terra, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele se tornou tão feio que a partir do meio-dia Deus colocou trevas sobre a face da terra, para que ninguém olhasse para ele, porque ele ficou desfigurado e feio com os meus pecados, com a minha natureza, porque ele precisava matar o meu eu, que é insuportável, que não consegue viver bem com a minha esposa, que tem problemas com filho, e este eu precisava morrer. Por isso ele ficou tão feio. Porque ele estava nos levando naquela cruz.
Ele vai dizer mais, ele era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Este é Cristo Jesus, que está assumindo a nossa causa, como o último Adão, nos incluindo nele, e nos fazendo morrer nele. Do meio-dia até as 3h, quando ele expira, ele deu 3 palavras. Ele deu 4 palavras antes, quando ainda era claro. Depois 3 palavras ele diz já no escuro. A primeira palavra foi: meu Deus! Ele não chamou meu pai. Ele fala de meu pai logo no início: pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E no fim ele diz: pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas ali no meio ele disse: meu Deus! Por quê? O Senhor virou as costas para mim. Por que o Senhor me desamparou? Porque Ele estava nos levando. O Pai nos colocou nele, para que nós morrêssemos nele, para que nós fôssemos livres de nós, nele. E ele se tornasse ali o último Adão. Encerrando com a raça de Adão, para todo aquele que nele crê. Esta é a proposta de Deus para todo aquele que nele crê. Saber que sua história também acabou em Cristo Jesus. E ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui nós temos 2 coisas: enfermidades e doenças. Enfermidades são psíquicas e doenças são físicas. São as enfermidades que produzem as doenças. Eu até falar isso na frente dos médicos aqui fico sem jeito, mas eu vou falar porque a Bíblia me autoriza. As doenças que nós temos, em 90% são psicossomáticas. Nós criamos as doenças pelas nossas enfermidades. Se nós pudéssemos ser livres das enfermidades, é só olhar para Jesus. É só começar a ver isto. Sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Pai estava fazendo uma obra tão linda para nós. Esse texto aqui está bem marcadinho aqui na sua Bíblia, né? Está lindo ele. Pode deixar aí, pode deixar marcadinho. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquilo ali é o remédio mais perfeito. Mas aí o versículo 6 vai dizendo uma coisa linda: todos nós andávamos
desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele. Agora presta atenção aqui, ó. A iniquidade. Aqui fala as iniquidades. Aqui fala a iniquidade. Aqui fala no plural. Nossas iniquidades. Aqui ele fala a iniquidade de nós todos. O pé de limão dá limões. A iniquidade é a nossa identidade pecaminosa, é o nosso velho homem, a nossa natureza perversa. É ela que produz isso. Ele foi moído pelas nossas transgressões, mas o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele morreu comigo ali dentro, mas eu não tinha nascido. Mas o projeto de Deus é um projeto eterno, que vem antes da fundação do mundo. E Ele, onisciente, me colocou nesse negócio e me fez participar da obra do último Adão, quando ele morreu ali na cruz. O último Adão. Ele tratou com Jesus aquilo que aconteceu no primeiro homem, Adão. A gente vai verificar, por exemplo, em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi por um homem que entrou o pecado, e por um homem entrou a morte, e nós passamos a sofrer as consequências. Eu já contei isso também aqui, mas eu não tenho coisas novas não. Eu repito as mesmas coisas, e quando a gente fica mais velho, fica mais repetitivo. Mas quando a minha segunda filha nasceu, eu estava na frente aquele vidro do berçário, e tinha um menino e a Thelma aqui. E eu estava ali olhando a ela, e do meu lado tinha uma avó. E a avó é aquele bicho fora de série, né? A avó é um negócio que não tem igual. Neto e avô. Eu digo para o seguinte: se eu soubesse que neto era tão bom, eu teria os meus antes dos filhos. Porque coisa boa é neto. E eu estava ali olhando para a filha, e do meu lado estava uma avó, e a avó dizia assim: mas que anjinhos inocentes. Eu disse: qual? O seu neto ou minha filha? Ela, muito dedicada: os dois. Eu digo: não, essa aqui é uma cobra cascavel. Meu senhor, não fala isso. Eu digo: eu falo porque eu sei de onde ela veio. Ela ficou escandalizada. Eu disse: sabe de onde ela vem? Ela vem de mim. E sabe de onde eu venho? Eu venho de meu pai. E sabe de onde meu pai vem? Vem do meu avô. E sabe de onde meu avô vem? Aí eu fui e disse: vem daqui, ó, de um só homem, que entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
A Bíblia diz que não há bom nenhum sequer. Nós nos enganamos. A bondade humana é uma bondade egoísta. É uma bondade que quer levar vantagem. Jesus diz: vós sois maus. Dentro de nós tem uma natureza perversa. E essa natureza não tem remédio. Educação não melhora. Educação só piora. Quanto mais educado, mais técnico para fazer a coisa errada. Olha o crime do colarinho branco. Eu prefiro aquele que bota lá o trambuco e passa para cá com a carteira, do que aquele que trabalha no Senado, no Congresso, no STF. Essa turma é um perigo. E quanto mais culto, mais artimanioso. Religião não reforma ninguém, não melhora ninguém, não. Pelo contrário, piora. Os mais trambiqueiros deste mundo, você pode ver, está no campo da religião. E não escapa uma. Sem dúvida nenhuma, se Jesus não me tirasse deste emaranhado, eu seria mais um trambiqueiro. Mas Ele teve que me fazer morrer, para que Ele viesse viver em mim. Porque se não for assim, não tem jeito. Então, meus queridos, vamos voltar para o texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, o verso, nós estamos no 45, 46, ele está dizendo aqui, ó. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão é. Ó, presta atenção, um foi feito, o outro é. Um é alma vivente ou psique vivente, o outro é espírito vivificante, que dá vida. Um é só vivente e vai ser morrente. O outro, por ter morrido, agora é vivificante. Dá vida. Mas da vida espiritual, espírito vivificante. E aí ele vai dizer, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Natural aqui é psíquico, pode apertar aqui. Ó, psíquicos, almático, emocional, sentimental, tentando ser racional, mas não é racional, é animal. Este homem natural, depois o espiritual. Depois de quê? Do último Adão. Depois da cruz. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. O segundo é depois da ressurreição. Jesus teve que ser feito, teve que se encarnar na raça humana para poder crucificar a raça humana. E quando ele ressuscitou espiritualmente. Ele não tem sangue. A vida da alma, diz a palavra de Deus, está no sangue. Ele tem carne e osso, mas não tem sangue. Porque carne e sangue não entram no reino de Deus. Ele é um homem
numa dimensão espiritual, com um corpo espiritual, para uma vida que não é mais dominada pela alma, mas pelo espírito. Ele se tornou o segundo homem que veio do céu. Então, a gente entende que quando Jesus falou com Nicodemos, Nicodemos era um mestre, ilustre professor, doutor. Ele chega para Jesus e diz assim: olha, nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Característica de puxa-saco. Jesus disse assim: olha, na verdade, essa expressão na verdade, só aparece no Evangelho de João. E ela aparece para 21 vezes. É uma expressão de fundo aramaico. Essa palavra é emeth, que é as letras, a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio e a letra do fim, para dizer assim: é toda a verdade, é toda a verdade. Na verdade, eu te digo que se alguém não nascer do alto, esse nascer de novo, que é traduzido, na verdade, deveria ser traduzido do alto. Vamos lá para João? João 3. João 3:3. Vocês já viram um seriado que tem aí agora chamado The Chosen? Alguém já viu aqui? Tem uma turma, The Chosen, ótimo, Os Escolhidos. Procure esse, baixa o aplicativo e veja, esta série é daqui, coisa fina, The Chosen. Pensa numa coisa fina. E tem esse encontro de Jesus com Nicodemos, é de tirar o chapéu. Eu sou besta para chorar, choro quase todos eles. Quando eu vejo o meu Senhor com tanto amor por gente que não merece nada. E Nicodemos querendo enrolar Jesus e Jesus conversando com ele. É muito bom. Eu não sou de ver coisas assim não, mas esse eu recomendo. É uma coisa preciosa. Então, Nicodemos faz todo aquele rodeio e Jesus, na verdade, eu te digo que se alguém não nascer, repara o que vai aparecer aqui, bota aí, anothen, puxa aqui, anothen, de cima, de um lugar mais alto, de coisas que vêm do céu ou de Deus. Eu nasci da terra e sou terreno, sou adâmico, mas Deus precisou desmanchar o adâmico. E onde é que ele foi desmanchar o adâmico? Na cruz, em Cristo Jesus, fazendo morrer esse adâmico. Isso é pela fé, isso eu não sinto, não é a alma. Isso é uma revelação da palavra de Deus, gerando fé. Eu nem entendo isso, eu creio nisto, e isso trouxe descanso para a minha alma agitada. Ele é nascer do alto. Se não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Por que não pode ver o reino de Deus? Porque o reino de Deus é espiritual. O homem natural não compreende as coisas. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 2, acho que é 14, se não for 14 é 15, se não for 15 é 16.
graças do Senhor, fragrância, salvou para que estes da morte, sobe um pouquinho mais, quem porém é suficiente para isso, porque nós não somos como tantos outros mercadejadores, sobe um pouquinho mais, então acho que eu estou perdido. É 1 Coríntios, não é segunda, eu estou no lugar errado. É que a Covid me atacou, ela tirou um pouco da memória e tirou minha pressão alta, viu, Lúcia? Não tenho mais pressão alta, a Covid levou. Ela levou também um pouco da memória, mas eu só esqueço coisa ruim. Ora, o homem natural, estava certo, o homem natural, vai apertar o dedo aqui. O homem natural. Aquela mesma palavra lá de baixo, o psiquikos, o homem natural, o homem psicológico, o homem emocional, o homem que quer sentir, o homem da balada, o homem da zoada, o homem das emoções que levam para nada, escraviza. O homem natural, ele não aceita ou não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas, eu vou botar um sol aqui, não está aqui, mas eu vou botar, elas só se discernem espiritualmente. Não dá para discernir com a emoção, com o sentimento. Eu quero compreender. Não vai. Presta atenção, Maria. Eu tiro o chapéu para Maria. Aquela mocinha, provavelmente 16, 17 anos, recebe a visita de um anjo e que diz uma coisa absurda. Olha, você foi escolhida. E a sombra do Altíssimo virá sobre você. E o ser que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. E ela disse, como é que pode, se eu nunca tive num motel? Eu disse, não entra por essa pergunta não. A sombra do Altíssimo, olha, Deus é luz, não há nele sombra nenhuma, e Ele vai dizer que a sombra do Altíssimo virá sobre ti. E aquela mocinha, ela só disse assim, eu não entendo, não sei o que está dizendo, mas aqui está o vaso, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa mulherzinha, eu gosto dela, mas eu gosto mais do marido dela. Esse José é homem de fé. Porque ela ouviu e depois ela viu a barriga crescer. Ela sabia que ele não tinha dormido com o homem. Mas quando ele viu a barriga da menina crescer, ele disse, não, eu vou dar o pé. E vem num sonho um anjo dizendo para ele, não faça isto, porque o que está nela é do Espírito Santo. E ele dormir como corno e voltar como anjo, isso aqui é demais, gente, isso é demais. Não pensa, né, porque isso não é brincadeira não. Crê. E nunca abria a boca, porque ele sabia. Isso é fé. José é o homem da Bíblia, do Novo Testamento, do qual eu tiro o chapéu. Porque ele creu. Ele creu. Ele creu na palavra do Senhor. E o seu problema e o meu problema é que às vezes a gente lê a Bíblia, ouve a Bíblia, mas a gente fica levantando dúvidas. E dúvida é isto aqui, ó, 2 caminhos. Qual é que eu vou agora? Esse ou esse? Esse ou esse? Aí a mente fica esquizofrênica, não sabe.
Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Gruda nele. Segura nele. E aí você está seguro. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, elas lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem. O homem espiritual. O homem espiritual. Agora, para você sair do homem natural para o homem espiritual, tem que passar pelo último Adão. Tem que passar pela cruz. Tem que passar pela ressurreição. O que é o Evangelho? Qual é a boa notícia do Evangelho? Que Cristo morreu e ressuscitou. E quando Ele morreu, Ele me incluiu, e me incluiu como sendo o último Adão, a raça de Adão morrendo com Ele. E quando Ele ressuscitou como o segundo homem, ou cabeça de uma nova raça, a raça espiritual. Então, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Opa! Isso é bom demais. Isso aqui chama Evangelho, boa notícia. Você nasceu errado, mas tem jeito para você. Cláudio é um jovem homossexual, que Deus tem me dado o privilégio de conviver com ele. Ele é todo trejeitado, faz toda aquela coisa, aquela pantomima. E quando ele se encontra comigo, ele faz, uma vez no shopping, eu ia andando, e ele é cabeleireiro, quando ele me viu lá de fora, ele saiu correndo: ei, pastor! Eu digo: vixe, agora vai ser ruim para mim aqui. E aí ele veio e abraçou, e eu abracei ele, beijei, e ele virou para mim e disse: pastor, o senhor acha que para mim tem jeito? Eu digo: tem, meu filho, tem. Porque Jesus fez uma obra perfeita, perfeita, para qualquer um. E eu disse isso ontem: mais difícil do que a salvação de uma prostituta e de um homossexual é a salvação de um religioso. Porque ele se basta, é orgulhoso, é soberbo, acha que é dono da verdade. Essa raça é difícil. É difícil. Agora vamos voltar para lá, para o texto de 1 Coríntios 15. Vamos terminar aqui. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão. E interessante que esse nome Adão aqui é um nome coletivo. É um nome, Adão não é um nome de uma pessoa, de um macho. É o nome de um ser coletivo. Adão e Eva foram chamados de Adão. Eles eram um coletivo. Ele era um coletivo. E eu estava nesse cara aqui quando ele pecou. Ainda que eu não estivesse fisicamente, mas eu estava no processo da sua base genética. Eu estava dentro desse processo. Eu estava no seu DNA, eu vim daí. Eu vim da mitocôndria, Eva mitocondrial. Eu sou desta raça. Essa raça que vem. Mas eu saí daqui para cá. Onde é que está? Aqui. Eu saí daqui para cá, passando por aqui, pelo último Adão, sendo crucificado com ele, morrendo com ele,
para poder ressuscitar juntamente com ele. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro? Olha aqui. Como foi, FOI é passado. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é? Presta atenção na Bíblia, na leitura da Bíblia, verbos, preposições, conjunções, advérbios. Presta atenção nessas coisas. Verbo é importante. Como foi? Por que ele não disse como é? Como foi? Porque ele é o último Adão. Ele está falando para o povo, meus irmãos, vocês que creram, meus irmãos de Corinto, vocês que creram, guardem bem isto, vocês passaram por meio de Cristo Jesus numa cruz e morreram, e ele se tornou o segundo homem, e vocês agora estão nele, assim como vocês estavam em Adão, agora vocês estão em Cristo. Mas eu não sinto isto, Glênio. Não vai sentir nunca. Mas eu não entendo isso. Também não vai entender. Primeiro você crê. A Bíblia bota a seguinte ordem: para que saibais e me creais e entendais. Primeiro se sabe, depois se crê, depois se entende. Não tente mudar a ordem, porque não muda. Aí eu quero entender. Não vai entender se não crer. E não vai crer se não souber. Quando você sabe, você crê. Quando você crê, você entende. E ele diz aqui, ó, como foi o primeiro homem, como foi o primeiro homem terreno, tais também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais são os celestiais. E agora o último versículo diz assim: e assim como trouxemos, passado, a imagem do que é terreno, a imagem do primeiro Adão, devemos trazer também a imagem do celestial. Como eu trouxe, agora eu vou trazer. Como eu trouxe a trouxa de Adão, agora eu vou trazer a imagem de Cristo. Isto é Bíblia. Isto é uma boa notícia. Isto é Evangelho. Tem jeito para mim? Tem jeito, sim. Tem jeito. É 2 Coríntios ou 1 Coríntios 6:9? Tais fostes algum de vós, em Oséias. Primeira? Vamos embora. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quantos são injustos? Todos que nasceram nesse mundo são injustos. São iníquos e são ímpios. Não vos enganeis, nem impuros. Impuros aqui, bota aqui, deixa eu ver o que é a palavra impuro aqui. Bota aqui essa palavra, é uma palavra boa. Pornos, porneia, pornografia. Mas eu faço lá escondidinho, mas o problema é que Deus vê. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. E eu entrei aqui num bocado. Herdarão o reino de Deus. Mas embaixo tem um negócio que acaba com tudo.
tais fostes alguns de vós. Me desculpe eu ter que traduzir isso diferente desse tradutor. Esse tradutor traduziu a voz passiva, médio-passiva, ele traduziu como voz média e eu traduzo como voz passiva. Mas vós fostes lavados. Mas vós fostes, porque é ao mesmo tempo verbal, mas aqui os tradutores têm sempre uma tendência de levar, algumas vezes, de levar vantagem. Eu vou fazer alguma coisa, o que você faz para ser salvo? Ô doutora Luziema, o que uma paciente faz para você operá-la? O que ela precisa fazer? Se entregar para você operar. Ela tem que ser paciente. E para ser boa paciente, você ainda manda uma anestesia para ela dormir, para não fazer nada. Aí ela é boa paciente. Então olha aqui, fostes lavados, fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Cristo Jesus é até a cruz. Depois da ressurreição é Jesus Cristo, o homem salvador de homens, para tirar a vergonha, a culpa, o medo, remover todo o nosso pecado e Ele vir morar em nós. Você quer uma coisa melhor do que isto? Por isso que é chamado Evangelho, a boa notícia. A boa notícia. Eu recebi. E quando eu recebi, eu só pude chorar de alegria, dizer assim, o Senhor fez tudo isso por mim? Pois é. Para me livrar de mim, é. Eu achava que o problema do meu casamento era minha esposa. Depois daquele dia, eu vi, o problema era eu. Mas eu fui contar para minha esposa. E ela me deu trabalho 10 anos. Porque ela dizia, isso não existe. Isto não existe. A pena que ela não está aqui hoje para dar um testemunho. Foram 10 anos sofrendo a pobrezinha. Até que um dia, a palavra de Deus tomou conta dela. E ela mudou completamente. Nós não somos perfeitos, mas o perfeito está em nós. E o perfeito nos aperfeiçoa, até nós chegarmos à estatura da varonilidade dele. Não é uma religião, meu querido. É um Salvador todo-poderoso, que pode salvar você do seu histórico, da sua história, do seu pecado, e ele vir habitar e fazer de você uma nova criação em Cristo Jesus. Só para a gente lembrar esse texto de 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17, que é um texto que todos nós gostamos. Eu, pelo menos, gosto muito dele, mas tem muita gente que gosta dele e ele mostra uma coisa muito preciosa. Se alguém... eu gosto da expressão, uma vez que alguém está em Cristo, desde que alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. Aquelas coisas velhas, elas passaram, e eis que
foi feito novas todas as coisas. Há uma nova mentalidade, há uma nova disposição. E isso vai crescendo até que nós nos tornemos varões adultos. Muito precioso. Eu fico feliz que hoje eu preguei o Evangelho para vocês. Às vezes eu não prego, às vezes eu falo de religião, mas eu tenho certeza que o Evangelho foi pregado aqui. E aquele que crê, entra no descanso. O descanso de Cristo. Ele chamou assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Toma a minha canga. Essa canga foi a cruz, onde ele e eu estivemos juntos. Toma a minha canga e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Pai querido, eu sei que o Senhor tem falado a alguns corações, e o Senhor tem o poder de trazer descanso e condições de aliviar a culpa que tão pesada fica. Por favor, opera nessas vidas, para a glória do Teu nome, por Cristo Jesus. Amém. Eu estava orando, e aí, já vou parar aqui. Eu me lembrei do dia que entrou lá no meu gabinete uma moça gritando: para mim não tem jeito, não tem jeito. O que foi, minha filha? Eles gritam no meu ouvido. Quem grita? Eles gritam: assassina, assassina. Mas quem é que grita no seu ouvido, minha filha? Eles quem? Eles. Mas quem, minha filha, que está gritando no seu ouvido? Eles quem? As crianças que eu matei, que eu abortei, 5 crianças. Minha filha, eu tenho uma notícia para você. E eu fiquei 1 hora contando para ela o que Jesus Cristo fez. Eu vi sair da minha sala uma menina com esperança. Uns 3 meses depois eu a batizei. É uma nova criatura linda. Cadê a culpa? Jesus já levou na cruz. Jesus já levou o velho homem. Jesus já levou tudo. E nós podemos viver libertos. Então, eu não sei por que ele mandou eu contar isso aqui, porque sem dúvida alguém precisava escutar isso.